Saudações sertanejas em Cristo Jesus, aô povo abençoado, firmes na rocha. Começamos agora mais um programa Rodeio da Vida. E hoje nós temos aqui a honra de ter um cara especial. Um cara que tem um talento em suas mãos para transformar toda a inspiração profética, como os céus se movem, em arte. Uma arte no coro, uma arte abençoada, conhecida como arte profética. Na arena de hoje, a porteira já foi aberta e eu te convido a entrar comigo nessa arena. Do meu lado, esse cara abençoado, um irmão em Cristo, meu parceiro, um pastor, um conselheiro, um profeta no projeto Rodeio da Vida, Girardi, mais conhecido como Girardi Atesão. Seja bem-vindo ao programa Rodeio da Vida, meu irmão. Amém. Obrigado, Alex. Obrigado vocês que estão nos assistindo. É uma grande honra estar aqui. Demorou, né? Mas aconteceu. Verdade. Né? Quando a gente consegue enxergar lá na frente, já sabia que o Rodeio da Vida iria muito além dos bretes, meu irmão. Sabia e está só começando o que Deus tem preparado, porque Deus quer usar essa grande ferramenta, né? Para chegar onde os nossos pés não chegam, a nossa voz não chega. Amém. E através do que Deus está proporcionando hoje, né? E que você está me dando a honra de poder mostrar aquilo que Deus me deu, né? Essa arte profética, né? Que às vezes nem eu entendo, mas ela acontece, né? De conseguir colocar algo naquilo que é mais precioso, que é na palavra de Deus, né? Que é a sua Bíblia. Para mim é um tesouro isso aqui, né? Tá tudo aqui, né? E vamos aí, meu amigo, né? Aqui não é essa cenário que a gente toma chimarrão de verdade mesmo. Ei! Cuiabá, que calor. Estou hoje morando lá em Santa Catarina, tu sabe, né? Na divisa, na serra. Saí lá abaixo de 4 graus, né? Chegar aqui um calor de 40. Verdade. Né? Mas na satisfação, né? Estar junto com meu irmão não tinha. Era para nós tomar café, mas Deus já nos brindou aí de ter essa mesa e podendo colocar outros à nossa mesa, ao nosso redor. É verdade, e através da TV Capital poder alcançar muitos telespectadores, pessoas que têm acompanhado o Rodeio da Vida e agora poder conhecer esse trabalho seu abençoado. Pastor Girardi, eu vou te chamar de Girardi porque você é meu irmão e a gente tem esse respeito muito grande. Eu acho que o dom e o chamado, ele vai muito mais além de um título, né? E eu lembro lá atrás, no ano de 2017, quando Deus me conectou com um amigo em comum nosso, o Quirão, lá de Campo Grande. E através do Quirão, o Quirão apresentou o seu trabalho, apresentou o seu projeto, apresentou o pastor Girardi, a sua arte profética. Eu lembro que o Quirão se empolgou demais quando ele disse, cara, você precisa se conectar com esse irmão. Ele é um missionário, ele é um pastor, ele transforma aquilo que os céus se movem numa arte através do coro. E essa arte, ela fala muito às pessoas, né? Não é simplesmente um desenho personalizado. E ali eu lembro que o Quirão disse, você precisa se conectar a ele. E a gente começou a conversar muito mais do que eu conversava com o Quirão. Houve uma conexão muito rápida. Muito forte, você compartilhou coisas muito semelhantes que você já teve na sua trajetória e que serviram de estrutura para você ser quem você é hoje. E eu não vou contar para o público essas semelhanças, né? Essas particularidades que nós temos em comum. Eu quero que você conte para eles. Como é que foi o início lá do Girardi como evangelista? O que você fazia dentro dos rodeios lá no Suzão desse país? Toda essa transição, né? Você tocou num ponto que é muito, acho que hoje, onde traz muita crise pra gente. Parece que quando a gente entra, encontra a palavra de Deus, ou quando encontra a família de Deus, ou quando vai para um cenário, igreja, né? Que igreja para mim só isso aqui, ó, esse ambiente, não, né? O local, né? Que a gente aprendeu desde pequeno, mas assim, ó, que a crise de identidade, até você ter essa transição, essa crise de você saber, porque você acha, bem às vezes para os usos e costumes, queridos, me entendo bem, vocês vão me entender, vocês são sábios, vocês são inteligentes, né? Mas muito não consegue quebrar essa barreira, tem que mudar as vestes, né? Eu digo assim, lá no meu caso, lá no sul, bota e bombacha, né? Tava um chapéu tapeado, uma boina tirada para trás, um lenço no pescoço, o estilo do homem campeiro para nós lá, né? Então, eles são apaixonados pelo Senhor, eles amam a Deus, eles são homens de fé, mulheres de fé, família de fé, mas tinha essa dificuldade de chegar até entrar numa igreja, porque a primeira coisa os nossos líderes mandavam eles tirar a bota, tirar o chapéu. É isso aí, gente, é aqui, nós estamos num cenário muito top, que é uma arte. Vivo, funcionando. Vivo, né? E aí, então, cara, muitos deles tinham isso. Cara, e eu sempre tive sede e fome, então eu tive que pagar um preço, né? Ser pioneiro há 36 anos, não me converti numa igreja, me converti nos Atletas de Cristo, né? Que legal. Foi uma casa de oração e ali já me deu a liberdade de entender um pouco o que era a igreja.
que não era um templo, né? O templo é o lugar onde a gente se reunir, onde tem a família de Deus, mas a comunhão, né? Ela tem que estar em todo lugar. E você tocou naquilo que é um chamado evangelístico. A minha primeira vez, cara, quando você se apaixona, é difícil, pastor Alex, você ficar só para você. Quando você exala o amor de Jesus, você quer que do peão ao patrão, da aprendia à peoa, né, aprenda, fique sabendo da grandeza do nosso Deus, do amor que Ele tem para conosco, né? Amém, então, que bom. Isso explodiu. Só que quando explodiu, explode, você também faz coisas assim que a religião te bota um chapeuzinho de rebelde, de coisa. Então a gente pagou um preço, 30 anos atrás, de não trocar as vestes, de continuar de bota e bombacha. Muito bom. Sabe? Boa escolha. Boa escolha, porque é uma identidade. A minha identidade espiritual, ela vem na caminhada. Agora, a minha identidade terrena, ela vem do meu lugar cultural. Então, a minha cultura, ela não muda o meu estado de ser, o que muda é o meu caráter. Jesus vai mudar o meu caráter, entendeu? Que se era mentiroso, deixe de mentir, se era um prostituto, deixe de prostituir, se era um viciado, deixe de ser viciado, entendeu? Essa caminhada, mas aquilo que enraizou no meu, né? Como eu nasci no Pampa, nasci na fronteira fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, vindo até dos meus pais, né? Lidar no campo, estar junto, né? Cheirando, é isso aqui, cara. Cheirando a esterco, cheirando a... Né? Literalmente, né? Literalmente, mano, isso aqui é um incenso pro meu nariz, querido. Você sabe que eu moro num sítio na Serra Catarinense, me mudei para esse estado. Inclusive, não te interrompendo, tem um projeto nesse sítio muito bacana que depois eu quero que você compartilhe. Sim. Eu sei e a gente já está sabendo daquilo que Deus colocou no teu coração em relação àquele sítio. Sim, sim. Então depois você vai compartilhar com o pessoal aí que o povo vai poder ser recebido por você lá no sítio, não é isso? Isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Continue aí, pastorzão. Ok. Mas se deixar aqui, eu quero que você comande, né? E a gente está dando liberdade ao Espírito Santo. É isso mesmo. Queridos, então assim, pastor Alex e vocês, a gente está passando por uma transição, né? Não só na igreja brasileira, mas acredito na igreja mundial, né? Um novo tempo, né? Não é no tempo de Lutero, né? Que teve essa renovação, mas nós estamos passando, porque essa geração que está vindo, querido, o que nós dava antigamente não dá mais. Hoje nós estamos realmente, os pais se convertendo aos filhos, né? Eu tenho um menino hoje, menino não, um homem, né? Meu filho Ezequias, 27 anos, me deu um neto agora. Que bênção. Né? Então, ele, cara, eu estou aprendendo com ele, né? A simplicidade de viver o amor de Cristo, né? Não o evangelístico, né? Não a parte religiosa. E eu creio que eu sei a tua caminhada também, e a gente se conhece, e a gente trocou experiência, a dificuldade das pessoas entender essa tribo, a tribo dos cowboys, né? Ou a tribo do gaúcho, a tribo do homem do cavalo, ou a tribo né? Cara, são tribos, o Senhor não fez 12 tribos. Não é uma mudança de cultura, não. É uma mudança de caráter. De caráter, de hábitos, entendeu? Muito bom. Como é que nós vamos cansar? Eu tive o privilégio de conhecer pessoas quando tu me convidou, quando tu fez um culto aqui. Eu me relacionei com pessoas e quando a gente só precisa passar por Romanos 12, uma abertura de metanoia, de entendimento, renovação da nossa mente. As coisas que davam lá atrás, elas não condizem com o de hoje. Não estou falando que a palavra do Senhor, ela muda. A palavra do Senhor é ela mesma ontem, hoje e será para sempre. Mas existe muita coisa. O mundo está acelerado demais. A palavra do Senhor está se concretizando. Os profetas, antigamente, as suas profecias, elas estão acontecendo. E o que nós temos feito? Ficaram nos domingos, sentados num banco da igreja, só na nossa parte, levantando as mãozinhas, dando glória a Deus, aleluia. Se eu não for num culto domingo, a minha semana vai ser abençoada. Isso é mentira, isso é religião. Nada, querido. O que abençoa é a tua vida, o que sai da tua boca, o que sai das tuas atitudes, né? Isso aí que te abençoa. E pode ser onde for, meu pastor. Pode ser onde for, aqui, ó. Já chegamos aqui, ó. Tem muitos aqui, cara, o coração deles, os olhos deles estão mais nós olhando. Estão com sede. Estão com sede e fome, queridos. Os peões daqui que saíram daqui cuidando dos alimentos. É verdade. Cavalos, os que estão lá na fonte, eles olham, pô, tem gente estranha aqui, tem gente estranha pisando no terreno deles. Estão curiosos. Estão curiosos. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que fazer diferença. Aonde o Senhor te implantou, querido, se foi na tua empresa, aonde o Senhor te plantou, minha querida, se foi aonde você estiver, é onde você vai ter que dar fruto. E não é dar fruto, que nem dizer assim, uma imagem, fazer um churrasco, né? Não, é com as tuas atitudes, o amor. Coríntios 13, o que é o amor? Né? O que é o amor? Cara, que eu quero fazer pra você o que eu quero receber. Que legal. Entendeu? Muito bom. É coisa simples, mano. Que legal. Gente, você pode já perceber que o programa de hoje está com um ar diferente, né?
está com uma atmosfera diferente, uma atmosfera profética. Nós dissemos no início, arte profética. Se é uma arte profética, quem bota a mão ali não pode ser um evangelista, não dá para ser somente um pastor, tem que ser realmente um profeta. E essa arte profética é justamente o dom, o talento que Deus colocou na vida do Girardi como um propósito. Ele tem alcançado lugares, ele já entrou em diversos lugares, alcançou corações de pessoas através desse trabalho. Um trabalho incrível. E eu lembro quando ele compartilhou conosco lá atrás, algo muito semelhante com o que o Rodeio faz, o Rodeio da Vida, através da Missão Rodeio. Eu já expliquei, o Rodeio da Vida tem diversas frentes, mas nós temos uma específica que é a Missão Rodeio, que é o nosso trabalho junto aos cowboys, aos profissionais de rodeio. E na Missão Rodeio, nós acessamos aos rodeios, aos eventos, às montarias em touros, aos eventos com cavalos. É a Missão Rodeio, trazendo a capelania, o suporte espiritual aos profissionais de rodeio. E lá atrás, o Girardi tinha um projeto incrível e eu queria que de uma forma bem breve ele pudesse compartilhar a tenda, a história da tenda, que ele andava pelos rodeios. Claro que lá no sul ele tinha um trabalho voltado ao cavalo crioulo, mas ele teve uma tenda, ele já teve ali um motorhome, que inclusive foi uma oferta, uma semente lá atrás, ele semeou esse motorhome e eu tenho certeza que a colheita foi muito poderosa. Os acessos que essa semente que ele produziu no reino, através desse motorhome, abriu muitas portas para a vida dele. Então eu queria que ele compartilhasse um pouquinho essa história, essa fase do Girardi ali com a tenda. Como era essa história que tem muita semelhança com o que a gente faz hoje? Você montava uma tenda no rodeio? Você Sim. tinha ali, punha as cadeiras, tinha o culto? O que tinha? O que era essa tenda ali? Na realidade, a gente chamava uma tenda de evangelismo, né? Era uma tenda que qual era para 2.000 pessoas quando ela estava com os 3 pilares montados. A tenda era uma tenda então de circo? De circo. Para 2.000 Eu tô achando que ali é um gazebo, é uma tenda. Não, pelo amor de Deus. Então vou lá na frente. 2.000 pessoas. Vou começar antes. Meu Teve Deus. uma de 2.000 pessoas que ela chamava Tenda dos Milagres, né? E aonde a gente saiu, né? Pegamos uma turma e saímos principalmente aqui no Mato Grosso, toda essa região aqui, abrindo ela, fazendo 7 dias com ela levantada, ministrando o evangelho. Mas lá no Rio Grande do Sul, quando eu comecei, a gente começou com uma tenda, realmente essa tenda de 3x3, né? Aonde os peões vinham, né? Porque a gente consegue, a arte, graças a Deus, ela consegue atingir o peão ou o patrão. Às vezes vinha o peão que estava cuidando do cavalo do cara, me conectava com o patrão dele. Gente, eu já sentei que vocês nem imaginam, com gente aqui que não precisa nem dar nome, né? Mas assim, que a arte leva a gente para poder levar o verdadeiro evangelho, o amor de Cristo às mesas, né? Então lá o que nós fazíamos? Nós montávamos rodeio e os peões quando iam para a geneteada, né? Que lá não tem muito no boi, lá mais é do cavalo em pelo, cavalo crioulo e celas, né? O que acontecia? Eles vinham, eu sempre deixava um espaço atrás, eles vinham com as suas barracas, acampavam. E na hora que vinham para o baile, eles sempre pediam oração para mim. E no dia a dia, eles viam que eu com a minha esposa e com meus filhos, que hoje já são homens e mulheres, né? Eles iam criando meus filhos e tendo que eu não precisava me embriagar, que eu não precisava enlouquecer para ter uma vida normal no ambiente que eles estavam, eu não precisava sair. Que legal. Né? Eu tinha que me santificar e me manter ali sendo luz aonde via as trevas. Então, muitos deles, gente, 20 anos se passaram. Tem cantores lá, gaúchos, que conseguiram chegar a Jesus. Tem amigos meus que hoje estão sentados em bancos de igreja, essas famílias restauradas, por causa que ouviram o evangelho, um evangelho simples, no cotidiano de um homem campeiro, de um homem cowboy, né? No meio do cavalo, no meio do cheiro do gado, dos animais. Que ano isso, pastor? Começou em 89, terminei assim em 2007. Me faz refletir isso sobre algo que a própria palavra diz, né? Que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, né? E como é incrível ver que pessoas, às vezes a gente olha e fala, poxa, nós fundamos o Rodeio da Vida em 2016, e tivemos essa abertura para acessar o rodeio de uma forma mais intensa em 2020 aqui no Mato Grosso. Isso. E às vezes a gente olha e fala, nossa, pessoas olham, pô, que trabalho pioneiro. Não falo, não é pioneiro não. Pessoas já desbravaram o caminho, mesmo que às vezes não na mesma região, mas de forma espiritual. Então isso que você está compartilhando já foi uma porta que o céu se abriu para que pessoas acessassem essa cultura do rodeio. Não importa que seja lá no cavalo crioulo, nas geneteadas, mas houve uma plenitude. Então, talvez hoje o Rodeio da Vida esteja conseguindo mais acessos e de uma forma um pouco mais fácil, talvez. Não tão fácil, porque você sabe como funciona. Sim. Precisa ter muita estratégia.
Mas talvez a gente esteja conseguindo coisas hoje porque pessoas como você desbravaram o caminho no reino espiritual lá atrás. E pastorzão, eu fico muito feliz de estar aqui com você. Eu quero honrar a sua vida, lembrando que no ano de 2020 nós distribuímos 150 Bíblias aqui no Mato Grosso. Tem cowboy, tem peão de rodeio competidor, que esteve aqui em rodeios no Mato Grosso, no pódio, segurando uma Bíblia Rodeio da Vida, e que hoje está montando lá no Texas. É o caso do Sandro Batista, um abraço, Sandro Batista. Está montando lá e está montando demais. Ele tem uma Bíblia Rodeio da Vida. Mas eu quero compartilhar e honrar a sua vida, para quem esteja assistindo, que você foi um desses grandes instrumentos que nos abençoou. Você, juntamente com o irmão Quirão, foram os caras que abençoaram as 150 Bíblias. O Quirão me pediu a logo, eu achei que ele ia mandar uma Bíblia, que eu queria muito uma Bíblia do Cowboy Rodeio da Vida. De repente ele me liga e fala, vai buscar as Bíblias. E as Bíblias eram 150. Então eu tenho certeza que essa semente vai gerar ainda uma colheita poderosa sobre sua vida. Amém. Eu fui de uma família do Rio Grande do Sul e essa família, né, pai e mãe, nós era 2 casais, né, 2 irmãs e 2 irmãos, 2 irmãs mais velhas e um irmão mais velho que eu, 10 anos mais velho do que eu. Eles acabaram, num período de 3 anos, eu perdi a minha família em acidente. Primeiro foi a mãe, eu tinha 8 anos de idade. 6 meses depois foi meu irmão com 18 anos de idade, né? Eu tinha já para 9 anos. Entre 9 e 10 foi meu pai. Então foi uma perca assim muito rápida e foi um baque muito forte na minha vida, né? Então desestruturou. Mas toda a vida eu me lembro conversar com o pai, com Deus, né? A gente nasceu num lar católico e tinha sempre aquela comunhão, né? E cria, né? E crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Só que o meu coração endurece, porque aquele que os amava, que ele tinha tirado, porque tudo a gente retribui para ele. Para ele são todas as coisas e por ele são todas as coisas. De bem e de mal, só que tu tem que ter sabedoria, discernimento, saber quando Deus está trabalhando, né? Quando ele quer construir algo na tua vida. Assim foi com os grandes líderes, com Davi, com José. E por que seria com homens que hoje comandar? Às vezes a gente quer fugir, né, da pressão, quer fugir do que está passando e quer algo muito refrigérios, né? E às vezes Deus está te preparando para algo muito maior. Você nunca vai ser capacitado se não passar pela capacitação. Sem engrossar o casco, né? O couro, né? Então, essa parte de perca, né? Ela aconteceu muito rápido na minha vida. Isso o que levou, gente? Levou eu para uma fuga, levou eu para os vícios, né? Com 9 anos já estava turbilhando uma cachaçinha, né? Um barreirão, aquelas coisas lá do sul. E logo veio, né, a maconha. Né? Não posso deixar de dizer isso, né, que eu fui viciado dos 11 ali até os 14 ali, que eu fui parar num hospital psiquiátrico. Naquela época não existiam casas de reabilitação. Na década de 80 te colocava em um hospício mesmo, onde tinha para tratar. E lá eu tive a maior experiência que eu tive com o cabeludo da Galileia. Com o meu irmão mais velho, com o filho da finada Maria. Eu já não lembro que eu tinha perdido meus pais com 9, 10, fazia 5 anos que o meu coração se endureceu a respeito. Eu fiquei uma pessoa muito amargurada, irritada, né, com tudo, rebelde. E então, meus sentimentos em relação à terra, ele endureceu. E eu fui para esse internamento. E lá passei por um programa americano, na época que tinha, e conhecemos Alcoólicos Anônimos, né? E dentro disso, eu conheci o tal do poder superior, que para mim era Deus. E eu tive a maior experiência. Eu fui chorar num canto, debaixo de uma escada. Daqui a um pouco apareceu um flash de luz, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu não conseguia abrir a minha cabeça, levantar ela. Eu tinha medo de morrer. Mas daqui a um pouco eu vi algo assim que veio por dentro de mim, de dentro para fora. E arrancou toda aquela amargura. Eu comecei, mas olha, dava beijo até na minha sombra. O cara que tinha cara fechada, irritado, eu me apaixonei. E a sede foi tão grande que comecei a procurar o cabeludo da Galileia por tudo. E aí eu fiz, né, em várias religiões, até conhecer a palavra a verdade, né? Então, dentro disso, eu pedi uma profissão para ele. Eu achei que eu tinha que fazer 3 pedidos. Sabe aquele gênio do que tinha que fazer? Eu pedi 3 coisas. Uma, eu pedi a família, que eu queria ter uma família, que a minha família tinha perdido, né? E segundo, eu queria uma profissão, né? E o terceiro ainda não foi revelado, viu? Tá para acontecer. Mas Deus me deu uma família. Estou casado há 30 anos com Magna Girardi. Que bênção. Né? Pastora Magna, uma mulher de Deus. Abençoada. Abençoado, né? E
deu um casal de filho, Ezequias, com 27 anos, hoje é um líder de mais de 1.000 jovens em Goiânia, anda junto com o pastor Mac Anderson, me deu uma nora, uma filha, tá me dando um neto agora em outubro, vem o Judá. Primeiro nome que eu vejo, Judá, né? Já tinha botado Ezequias nele há 28 anos atrás, já era estranho. Agora veio o Judá. E me deu a Samara. A Samara já fez algumas viagens missionárias, já teve para a África. Hoje está conosco lá em Lages, né? E está por lá. E essa profissão, ela me fez isso. Abrir porteiras, quebrar. Ela me levou não para dentro da igreja, pelo contrário, eu fiz esse trabalho para fora. Ela me conectou com muitas pessoas. Então, eu não sei nem explicar, não sei como ela acontece, não estudei, não fiz curso nenhum, ela simplesmente acontece. E ela já me levou a minhas obras para mais de 130 países, já me botou com muitas pessoas especiais, né? Pessoas que eu digo do peão ao patrão, né? Homens e mulheres de caráter, né? Que a gente são 36 anos, querido, viajando para baixo e para cima. Tive o privilégio de gravar alguns programas, né? De ser abençoados, dessa profissão poder sustentar a minha casa, a minha família e o mais de tudo, de entrelaçar pessoas. Que bênção, né? Muito bom. Como você é uma delas, né? Glória a Deus, pastor. E você falou uma coisa de oferta e você falou muito assim das bênçãos. Querido, aqui há segredos. Aqui há segredo da prosperidade. A prosperidade chama-se propósito de Deus. Você pode jejuar 40 dias sem comer, sem nada, que você não vai ficar rico. Agora, existem caminhos para você prosperar nessa riqueza. E riqueza não quer dizer que você é próspero. Rico, conheço muitos ricos que são tristes. Agora, conheço muitos homens que são prósperos. E ele, às vezes, está só com aquilo que tem que comer na mesa. Mas a felicidade transborda. Então, há uma diferença nisso, né? Deus quer dar riquezas para muitos homens. Só que o que ele não está encontrando? Ele não está encontrando um coração doador, um coração que realmente vai cumprir com seus propósitos. Né? Ele não tem problema nenhum com dinheiro, porque o ouro e a prata é dele. Ele não tem problema nenhum de fazer a gente rico. Ele tem problema o que você vai fazer, o que eu e você vão fazer com o dinheiro que é verdade. Na nossa mão. Entendeu? Então, querido, prosperidade é assim, ó, é melhor dar do que o receber. E diz assim, quem dá ao pobre faz o que a palavra? Empresta a Deus. Cuida de uma viúva, acha um órfão, vê se você não vai prosperar. Cuida de uma mulher, cuida isso aí. Entendeu? Muito bom. Meu amigo, uma honra te receber aqui. A gente está nessa reta final do programa Rodeio da Vida. Era para gravar uma semana aqui com você, para poder te ouvir tudo aquilo que você tem como história e testemunho. Nós temos um momento no programa que se chama Momento Rodeio da Vida. Okay. É aquele momento onde Deus mudou realmente a direção da sua montaria. Aonde você estava em cima de um desafio tão bruto e pesado, e que você olhou para um lado e para o outro e você disse, se não for Deus, eu vou cair desse touro. Essa montaria vai me derrubar. Qual foi o seu momento rodeio da vida? Aquele momento que Deus mudou a tua história? No ano de 1997, estava saindo de um rodeio do Uruguai, retornando para a cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, onde eu morava. Já tínhamos um filho, Ezequias. Ezequias nasceu em 96, tinha ali um ano e pouquinho. E eu fui fazer um rodeio das Bretanhas. Um rodeio onde era só para os funcionários do maior plantador de arroz do mundo. Eu era exclusivo lá, trabalhando. E aí, às vezes, o olho gordo e querer ganhar, na ganância, ganhar mais, a gente pega, eu vendi no sábado tudo que tinha e queria viajar 400 quilômetros, fazer um rodeio em Bagé, já no outro lado da fronteira. Saí na madrugada, apurado, acabei capotando o carro. Naquela época a gente morava de aluguel, né? O primeiro carrinho que a gente tinha conquistado, com algumas prestações para pagar, e o mais de tudo. Essa capotagem, o meu filho voou mais de 300 metros, 70 metros, a gente perdeu ele na noite. O Ezequias. E quando achamos ele estava com a cabeça aberta, aquela cena horrível de acidente, tudo destruído. E naquela semana a mulher pede a nossa casa. Então o carro, que sempre foi ferramenta de trabalho, nós perdemos. A casa que nós alugávamos, nós tinha 30 dias para sair. O dinheiro, não tinha mais nada. Sabe aquela situação quando aperta assim? E aí eu estava 3 dias na cama, depressivo, angustiado. O meu filho com a cabeça enrolado. E o Senhor faz assim, olha para o lado. Quando eu olhei para o meu filho, eu vi assim, ó, eu não te tirei a coisa mais preciosa da tua vida. E também não tirei o que você faz. Eu olhei para as minhas mãos. Queridos, em 3 meses, eu não só comprei um terreno, conquistei 2 terrenos no lugar mais chique da cidade de Pelotas. Mais um carro. E o meu filho hoje segue a mesma profissão que eu. Ali foi um divisor de água. A gente entendeu que vidas valem muito mais do que coisas. Né? As coisas a traça come e a ferrugem corrói. As vidas não. Elas não permanecem ao teu lado para sempre. Esse é meu rodeio da vida. Meu Deus, que história legal.
Isso mudou a sua chave, mudou a tua história. Pastorzão, eu quero honrar a sua vida, como nós fazemos com todos os convidados, né? Todos aqueles que estão aqui com a gente. E eu quero encerrar esse programa fazendo uma oração por você. Amém. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais um programa Rodeio da Vida. Sim. Agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade de estar aqui ao lado desse homem de Deus, um profeta usado pelo Senhor com a arte profética. Obrigado, Senhor, por cada palavra liberada. Obrigado pela unção que ele carrega, pelo legado, pelo exemplo. Obrigado pela sensibilidade, papai, que ele nos ensina contando os seus testemunhos. O Senhor um dia usou o próprio filho dele para que ele pudesse, Senhor, acordar e enxergar aquilo que ele carregava em suas mãos, um dom profético. E esse dom, como ele testemunhou aqui, mudou o seu rodeio da vida. Ele obedeceu. Esse é o ensinamento que nós recebemos do pastor Girardi, obedecer. O Senhor apenas usou o filho, porque aquele filho, o único filho que foi realmente entregue até a morte foi Jesus. Verdade. E o Senhor não fez isso com o filho dele. O Senhor apenas usou uma situação, como o Senhor usa todas as situações, que por mais que os nossos olhos possam enxergar situações negativas, o Senhor dali tira algo bom para transformar histórias, vidas e nos trazer um grande testemunho para que pessoas possam se edificar através daquilo que carregamos. A marca do Cordeiro, e esse homem carrega a marca do Cordeiro. Venha abençoar as obras das suas mãos, venha prosperar os seus caminhos, venha fazê-lo avançar em todos os seus projetos, no sítio, aquele lugar, papai, preparado para receber famílias e serem transformadas por aquilo que ele e a sua esposa carregam. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Amém. meu irmão. Deus Obrigado, abençoe. Queridos. Obrigado. Amém. Queridos, eu quero dizer algo assim, ó. Deus sabe que a palavra, antes de chegar na tua boca, o teu pensamento, Ele sabe por completo. Ele sonda coração e mente. Então não chega com Ele, mostra a tua fraqueza. Um dos segredos, eu mostro sempre a minha fraqueza com meu Pai. Aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu tenho vontade de fazer, aquilo que eu tenho querendo, às vezes, que a minha carne berra todos os dias. Seja honesto com você mesmo, porque no momento que você for honesto com você e mostrar as tuas fraquezas nas tuas orações, onde você estiver, Ele vai te ouvir e vai mudar a tua sorte. Que Deus te abençoe. Brena, amigo, nós vamos fazer aqui aquilo que nós falamos nessa vez. A arte da pirogravura, a arte de gravar, né? Vou fazer um regalo aqui para essa TV Capital, onde está abrindo as porteiras, né? Dos bretes aí, para o nosso amigo pastor. Então vamos deixar um regalo para vocês aqui. No Abriu a Porteira dessa semana, eu quero compartilhar com você algo poderoso. Quando os céus se abrem e Deus utiliza de formas diferentes pessoas para te dar uma direção, quando Deus apresenta um propósito através de uma palavra profética, a forma como nós nos movemos e nos comportamos mediante essa palavra, ela está justamente, diretamente ligada ao poder daquilo que irá se cumprir sobre o que Deus determinou para as nossas vidas. Assim também foi, através de Eliseu, o rei Jeoás o procurou, porque os arameus iriam atacá-lo. O profeta Eliseu colocou diante do rei: abra a janela e taque flechas ao chão, dizendo: flechas do Senhor contra os arameus. Sabe o que aquele rei fez? Tracou apenas 3 flechas. Quando aquilo aconteceu, o profeta se irou, dizendo: você poderia ter lançado quantas flechas fossem necessárias. Então, o profeta disse ao rei: você só irá prevalecer contra os inimigos apenas 3 vezes. Aconteceu a mesma coisa quando Jesus voltou à sua terra. Disseram: esse é o filho do carpinteiro? Menosprezaram aquilo que ele carregava. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que Jesus pôde fazer apenas alguns pequenos milagres. O nível que nós nos comportamos diante daquilo que Deus nos colocou, o nível daquilo que nós nos movemos diante da palavra profética, está justamente ligado diretamente ao nosso futuro, aquilo que vai acontecer. Portanto, se Deus disse, se Deus te chamou, se mova à altura e com todas as forças necessárias para que você possa alcançar o propósito estabelecido por Deus. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus caminhos. Se os céus se abriram, você precisa se conectar ao Senhor e entrar nessa brecha. Deus te abençoe. Encerramos aqui mais um programa Rodeio da Vida. Lembrando sempre, Jesus é o bom pastor e nós, como cowboys de Cristo, temos o compromisso de cuidar bem do seu rebanho. Até o próximo programa. Saudações sertanejas em Cristo Jesus, ao povo abençoado. Firmes na rocha, eu sou Alex Renzi e quero te convidar para todo sábado, às 9 horas da manhã, canal 9.1 TV Capital, programa Rodeio da Vida, TV Capital, propagando a verdade.